Olá, boa tarde. A morte de uma auxiliar de serviços gerais no Distrito Federal chamou a atenção pela falta de uso de equipamentos de segurança. A mulher caiu da escada durante a limpeza do telhado. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos falar sobre acidente de trabalho. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Tribunal Superior Eleitoral aprova as resoluções para as eleições municipais deste ano. Plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar julgamento de ações que questionam critérios de distribuição das sobras eleitorais para a ocupação de vagas não preenchidas no sistema proporcional. E ainda, a Justiça aceita a denúncia e torna réus militares e civis que participaram do roubo de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra do Exército em Barueri, na Grande São Paulo. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma nesta quarta-feira a análise de 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Elas questionam critérios de distribuição das sobras eleitorais para a ocupação de vagas não preenchidas no sistema proporcional, que inclui deputados federais, estaduais e vereadores. Quem tem mais informações ao vivo sobre esse julgamento e conversa com a gente agora é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Esse julgamento, inclusive, é o primeiro do ministro Flávio Dino como membro do Supremo Tribunal Federal, inclusive com direito a voto. Bom, nesse caso específico, 5 ministros já votaram, 3 deles para mudar a regra atual e 2 para manter tudo como está. O julgamento vai ser retomado com a manifestação do ministro Nunes Marques. As ações voltaram para análise no plenário a pedido da ministra Carmen Lúcia, que pediu que o Supremo tome uma decisão até 5 de março, prazo para a renovação das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições agora deste ano, as eleições municipais. Bom, na lista de processos que vão ser analisados pelo plenário está um recurso extraordinário com repercussão geral. Eu explico os detalhes melhor agora na reportagem. O julgamento deve ser retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido mais tempo para analisar o processo. O recurso discute a validade de prova decorrente de perícia realizada pela polícia em aparelho celular encontrado por acaso no local do crime. O questionamento é se em situações semelhantes existe ou não a violação do sigilo do acusado. O Supremo reconheceu repercussão geral do tema, ou seja, a decisão vai valer para casos semelhantes que tramitam em outras instâncias da justiça brasileira. O relator é o ministro Dias Toffoli. O recurso foi interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra a decisão do Tribunal de Justiça Estadual, que absolveu um homem condenado por roubo. Segundo a denúncia, ele ameaçou e agrediu uma mulher que saía de uma agência bancária para roubar a bolsa dela. E ao fugir numa motocicleta, um telefone caiu. Policiais encontraram o aparelho e acharam fotos que nortearam as investigações que resultaram na identificação e na prisão do réu. O Ministério Público defende a validade da prova, alegando que o acesso às informações não viola a garantia constitucional do sigilo das comunicações telefônicas, diante do dever da autoridade policial de apreender objetos do crime. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal arquivou o inquérito contra o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, por suposto recebimento de propina para favorecer a construtora OAS no estado. Anderson Arcoverde tem as informações. O deputado Aécio Neves foi citado por Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, durante acordo de delação premiada firmado na Lava Jato. Segundo as acusações, ele teria recebido a propina entre 2010 e 2012, quando era governador de Minas Gerais, para favorecer a empreiteira no estado, por meio do programa Luz para Todos.
No julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o relator, ministro Gilmar Mendes, afirmou que não há elementos mínimos que sustentem as acusações feitas pelo empresário. O ministro destacou ainda que há 3 pedidos de arquivamento feitos pela Procuradoria-Geral da República em processos contra Aécio Neves, que também foram abertos com base na delação de Léo Pinheiro. O voto de Gilmar Mendes foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Dias Toffoli e Nunes Marques. A exposição Após 8 de Janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia foi reaberta para a visitação pública no Supremo Tribunal Federal até o mês de abril. A mostra relembra os atos antidemocráticos contra as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro do ano passado. O público vai poder conferir imagens e objetos que retratam os ataques e principalmente o esforço para a reconstrução do patrimônio do Supremo e a retomada das atividades da Suprema Corte. A exposição está localizada no Museu do STF, no edifício sede do Tribunal. Para agendamento e informações, é só acessar stf.jus.br. A seguir, vamos falar sobre o uso de equipamentos de segurança no trabalho. No Distrito Federal, uma auxiliar de serviços gerais morreu depois de sofrer um acidente numa escola pública em que trabalhava. Os detalhes em instantes, voltamos já. O Ministério Público Federal realizou nesta terça-feira inspeção na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, presídio de segurança máxima que registrou a fuga de 2 detentos. As inspeções são regulamentadas por resolução do Conselho Nacional do Ministério Público para assegurar a correta execução da pena e garantir que as políticas públicas de execução penal estejam de acordo com as normas constitucionais. Os procuradores conversaram com o diretor do presídio e com os 2 policiais responsáveis pelo inquérito que investiga a fuga. Os procuradores conheceram as instalações da unidade, conversaram com agentes, avaliaram a situação dos equipamentos de segurança, banho de sol, alimentação, enfermaria e assistência à saúde, entre outros. O relatório será encaminhado à Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional do MPF e ao CNMP, como determina a resolução do Conselho. Um homem de 30 anos morreu nesta terça-feira após cair de uma escada em Formosa, enquanto instalava a internet em uma casa. Ele verificava a fiação do sistema e, ao tentar descer, se desequilibrou e caiu de uma altura de mais de 3 metros. Aqui no Distrito Federal, uma auxiliar de serviços gerais morreu depois de sofrer um acidente de trabalho em uma escola pública. Ela caiu da escada durante a limpeza do telhado. A trabalhadora não usava equipamentos de segurança. Vamos acompanhar agora na reportagem de Evne Araújo. As câmeras do circuito de segurança registraram a trabalhadora subindo a escada com uma mangueira na mão. Uma outra funcionária segura o equipamento, mas minutos depois deixa o local. A vítima continua limpando o telhado até que a escada escorrega e a derruba no chão. Ela é socorrida por outras pessoas que trabalhavam no colégio. A mulher foi levada para um hospital no centro de Brasília. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu depois de 8 dias internada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que vai apurar a responsabilidade do acidente. O presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do DF, Wilson Cardoso, alerta que existem regras para serviços prestados em lugares altos. Hoje nós temos a NR35, que é da portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, que ela estabelece os requisitos mínimos para executar serviço a partir de 2 metros de altura, onde o trabalhador ele tem que ser submetido ao médico do trabalho, onde vai ser feito exames complementares para possível identificação de alguma patologia que pode originar um mal súbito, ou seja, uma queda, né? E tem que também ser feito um treinamento de capacitação e qualificação,
onde esse trabalhador passa por no mínimo 8 horas de treinamento. Segundo o Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, a cada 3 horas e 47 minutos, um trabalhador brasileiro morre no exercício das próprias funções. Desde 2012, o país já registrou 28.166 óbitos de empregados com carteira assinada. Nesse período, também foram notificados 6.700.000 acidentes de trabalho. O presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho lembra que toda atividade laboral tem risco. Tem que se fazer gestão e gerenciamento, tem que se exercer toda análise preliminar de risco em qualquer atividade que for executar. Quando se for fazer a contratação dos trabalhadores, na ordem de serviço tem que estar ali especificado quais são as atividades, qual é a aptidão que ele tem e qual que é a limitação da atividade desse trabalhador. É essa limitação, inclusive, que vai garantir que ele não se coloque em uma situação de risco. Bom, agora vamos repercutir mais as questões jurídicas que envolvem esses temas. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a advogada que é especialista em direito do trabalho, doutora Carla Macarini. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Doutora, nós acompanhamos na reportagem esse caso dramático aqui do DF. Ontem tivemos mais um caso em Formosa, Goiás. Trabalhadores que morrem durante a atividade não estão usando equipamentos de segurança. Explica para a gente, essa é uma realidade comum em todo o país? Infelizmente é uma realidade muito comum. Eu gostaria particularmente que os números fossem muito mais baixos. Eu já vou aqui entrar um pouco na questão da responsabilidade. As empresas, elas são obrigadas a fornecerem os EPIs, e para quem não sabe, o EPI, equipamento de proteção individual. Cada função tem o seu próprio EPI, então vamos supor, uma pessoa que está na limpeza tem um EPI próprio, uma pessoa que vai fazer trabalhos em altura tem um EPI próprio. Então, nesse caso que vemos, a gente vai até vê-la usando uma luva, salvo engano, que seria o EPI de limpeza, mas ela não teria o equipamento de proteção para aquela função, trabalho em altura. Então, assim, eu acredito que a maior parte desses acidentes é por desconhecimento do próprio trabalhador, dos direitos que ele tem, de qual EPI que ele deve usar, desconhecimento por parte da pessoa que contratou. Às vezes a pessoa contrata e ela acha que ela não tem responsabilidade sobre aquilo, mas ela tem sim. E aí a responsabilidade é do empregador, inclusive, fornecer esses equipamentos e orientar, né? Com certeza, isso é uma norma já regulamentada, tem a N9, salvo engano, que são as empresas que têm que fornecer o EPI de acordo com aquela atividade que o trabalhador vai exercer. Também eu acho importante ressaltar que tem alguns EPIs que, por mais que a pessoa use, ele não elide totalmente, não protege ele totalmente. Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa que mexe com um composto químico específico, que eu não saberia dizer um nome. Tem que usar luva, tem que usar máscara. Mas a luva e a máscara protegem 100%? Não protegem 100%. Protegem, vamos supor, 90%. Então, a empresa vai ter responsabilidade proporcional àqueles 10%. E se é um desvio de atividade ali, o trabalhador sobe no telhado, mas não foi contratado para subir no telhado, faz alguma coisa errada, enfim, ainda assim está sob o bojo de responsabilidade da empresa, do contratante. Ainda assim. O que eu entendo, que eu acho que pode acontecer, é como uma defesa da empresa falar que é culpa exclusiva da vítima. Tá? Então, como que eu faria nesse caso, né? Como é que eu vejo? Que não é culpa exclusiva, por quê? Porque há o dever da empresa de supervisionar o trabalho daquela funcionária. Então, deveria ter alguém, nesse caso da escola, que olhasse para ela e falasse: olha, você não pode fazer isso desse jeito. Você precisa, para subir na escada, precisa do cinto, do capacete, de não sei o quê. Enfim, então tem responsabilidade, sim. A defesa vai ser meio que nessa linha de culpa exclusiva da vítima. A empresa já fala que a empresa tomadora de serviço, a empresa terceirizada, fala que não estava no rol e parece que estava assim no rol de atividades. Mas aí testemunhas podem confirmar, né? Com certeza. E como eu falei, indifere. Por quê? Deveria ter alguém sempre supervisionando o trabalho dela.
Doutora, tem um projeto de lei em tramitação, né, que versa sobre esse assunto de responsabilidade total do empregador, porque o trabalhador acaba sendo mais vulnerável. Ele vai trabalhar, às vezes nem sabe que precisa usar aquele equipamento. Sim. E numa situação dessa, a família fica desamparada. Completamente. Como certamente essa trabalhadora, e o de Goiás também, né, terão que entrar na justiça para poder ter acesso Com certeza. Quanto a esse tópico, eu acho importante falar que a família, ela herda os direitos trabalhistas, inclusive, então, da rescisão, né, não só da punição, da indenização, mas também da rescisão. E que há também projeto de lei no sentido contrário, de responsabilizar o empregado 100%. Então, seria o seguinte, a empresa passa o curso para ele, olha, você deve usar o capacete. A pessoa não usa, acaba acontecendo um acidente, vamos supor, infelizmente, fatalmente, uma morte, e vai ser culpa 100% do empregado, porque a empresa falou. Eu acho que é uma questão muito temerária, cabe ao legislativo, né? E cabe a fiscalização também, e a fiscalização. Né? Importantíssima a fiscalização do trabalho. Sempre que houver suspeita de que o trabalho não esteja sendo executado da forma correta, que os supervisores não estejam fazendo o seu trabalho correto, denunciar ao Ministério Público pelas delegacias, pelas DRT. Maravilha, doutora. Muito obrigada pela participação, pelas orientações. Fico alerta, denunciem. As testemunhas podem ajudar e vão ajudar e muito num caso como esse que nós vimos, que infelizmente ocorre em todo o país. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. A seguir, Justiça aceita a denúncia e torna réus 4 militares e 4 civis que participaram do roubo de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra do Exército em Barueri, na Grande São Paulo. As informações em instantes, voltamos já. O Tribunal Superior Eleitoral restringiu o uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais deste ano. Em sessão administrativa, o tribunal aprovou 12 resoluções que fixam regras para as eleições municipais. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. As normas orientam candidatos, partidos, políticos e eleitores sobre as regras para as eleições municipais, quando serão escolhidos prefeitos e vices, além de vereadores. Ontem, a Corte definiu o calendário eleitoral para o pleito. O primeiro turno deve ocorrer no dia 6 de outubro. A data limite para tirar o título de eleitor é 9 de maio, 150 dias antes das eleições. Os ministros proibiram o transporte de armas e munições em todo o território nacional por parte dos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. A proibição vale para o dia de votação e 24 horas que antecedem o pleito. Também foi regulamentada a gratuidade do transporte coletivo urbano municipal e intermunicipal nos dias de votação. Não poderá haver diferenciação entre os eleitores transportados, nem propaganda partidária nos veículos. Já quanto às pesquisas eleitorais, ficou determinado que a Corte deve receber um relatório completo das empresas com dados, data de coleta e margem de erro. O objetivo é dar mais transparência aos levantamentos. Uma das maiores preocupações da Justiça Eleitoral também foi tema de discussão. Os ministros restringiram o uso da inteligência artificial na campanha. A resolução é de relatoria da vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, que vai coordenar as eleições. O texto foi aprovado por maioria do plenário. A vedação absoluta ao uso para prejudicar ou para favorecer candidatura de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia, que são exatamente os deepfakes. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destacou que a regulamentação aprovada é um avanço no combate à desinformação e deve garantir que o cidadão tenha a possibilidade de escolher o candidato de forma consciente. Garantir ao eleitor que chega ele
todo tipo de informação, mas não essa informação deturpada, essa informação criminosa, essa informação que pretende solapar a escolha livre do eleitor. Uma das normatizações mais modernas do mundo em relação ao combate à desinformação, combate à fake news e ao combate ao uso ilícito da inteligência artificial. Na sessão, o tribunal também analisou uma consulta feita pela deputada federal Célia Chacriabá sobre a reserva de cotas para a campanha de candidatos indígenas. Os ministros acompanharam o voto do relator Nunes Marques, que determina que os partidos e coligações devem reservar recursos do fundo de campanha e espaço nas propagandas de rádio e TV nas mesmas proporções de candidaturas indígenas, conforme já é feito com as candidaturas de negros. Há para o entendimento consolidado nas cortes brasileiras, no sentido da importância da diversidade em todos os espaços de poder, sempre caberá aos legitimados provocar o Poder Judiciário para que possamos, a partir do texto constitucional e das normas postas, efetivar as mudanças que se apresentem possíveis e necessárias. O TSE ainda vai definir, no entanto, se a reserva para candidaturas indígenas valerá já para as eleições deste ano. Para isso, a assessoria técnica do tribunal vai realizar um estudo sobre o impacto da medida e para verificar a necessidade de uma regulamentação mais aprofundada, como, por exemplo, a exigência de critérios para definir o candidato como indígena. A Justiça Militar da União aceitou denúncia contra 4 militares e 4 civis que participaram do roubo de 21 metralhadoras do arsenal de guerra do Exército. Todos viraram réus, entre eles o tenente-coronel Rivelino Barata Batista, que era diretor da unidade na época do roubo. Em novembro do ano passado, o Exército puniu 38 militares envolvidos no caso com prisão disciplinar. Esse crime ocorreu em Barueri, na Grande São Paulo, em setembro do ano passado. 19 metralhadoras foram recuperadas e outras 2 ainda estão desaparecidas. O Superior Tribunal de Justiça manteve ordem de despejo da Livraria Cultura de uma loja que fica lá na Avenida Paulista, em São Paulo. A empresa deve mais de 15 milhões de reais em aluguéis. Os detalhes com Jéssica Castro. O ministro do STJ, Raul Araújo, negou o pedido da Livraria Cultura para suspender ordem de despejo autorizada pelo Juízo da Recuperação Judicial para desocupação de imóvel localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A dívida dos aluguéis teve início em 2020 e ultrapassa o valor de 15 milhões de reais. Em junho do ano passado, o ministro suspendeu a decisão da Justiça de São Paulo, que transformou a recuperação judicial da livraria em falência. Após a retomada da recuperação, a locadora do imóvel informou ao juízo recuperacional sobre a ordem de despejo decretada em outro processo. O juízo da recuperação, então, autorizou a desocupação da loja e essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao STJ, a Livraria Cultura pediu a ampliação da liminar que suspendeu a falência, com o argumento de que a determinação de despejo utilizou fundamentos que subsidiaram a falência e, portanto, afrontaram indiretamente a decisão do STJ. Ao analisar o recurso, o ministro Raul Araújo explicou que a liminar que permitiu a continuidade dos negócios da livraria não retirou do juízo da recuperação a competência para decidir sobre os atos constritivos relativos ao patrimônio do grupo empresarial. Raul Araújo lembrou ainda que a segunda sessão possui entendimento no sentido de que não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições pactuadas, obtendo, ao final, decisão judicial transitada em julgado que determinou o despejo do imóvel por falta de pagamento. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu manter uma multa aplicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, a uma operadora de plano de saúde por ter negado a realização de um exame a um beneficiário. Entenda esse caso com a repórter Ana Paula Souza.
A 12ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Na ação, a operadora do plano de saúde questionou uma multa da ANS. A empresa foi autuada por não ter comprovado estarem presentes em seu contrato de adesão ao plano de saúde os dispositivos de regulação de custeio de exames de alta complexidade. Ao propor a ação, o plano de saúde defendeu que foi multado por ter negado a realização de um exame de tomografia a um beneficiário e explicou que não houve negativa, e sim o que chamou de mecanismo de regulação, uma perícia para verificação da necessidade do procedimento, considerado de alta complexidade. E como a perícia concluiu que o exame era realmente necessário, o procedimento foi autorizado. Sendo assim, a operadora questionou a multa na Justiça, acrescentando que, estando ou não previsto em contrato, o processo de regulação encontra-se previsto em lei e normas editadas pela própria ANS. Mas o relator do caso, o juiz federal Alisson Maia Fontinelli, entendeu que a operadora deveria ter deixado claro nas cláusulas contratuais que haveria a necessidade de perícia para procedimentos complexos. Para o magistrado, houve ofensa ao cumprimento da Resolução Normativa número 124 de 2006 da Agência Nacional de Saúde. A norma estabelece que deixar de garantir ao consumidor benefício de acesso ou cobertura previsto em lei enseja penalidade de multa. Por isso, não há qualquer ilegalidade que justifique a anulação da multa aplicada pela ANS. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã.